Fala galera, eu sou o Wesley Telura e está começando mais um crossover. E hoje com mais uma resenha de um livro. E o livro de hoje, como vocês podem ver, A Casa de André Bianco. Depois da vinheta. Eu admito que eu comprei esse livro pela capa, né? Quando eu olhei, até porque o André Bianco, ele é conhecido por fazer bastante livros relacionados a vampiros. Eu já tô estafado de vampiros, pra ser bem sincero. Vampiro aqui, vampiro lá, da mesma forma zumbis, lobisomens, aquela coisa bem clássica. Então eu tentei procurar alguma coisa do André Bianco que não fosse de vampiros, de terror, mas não de vampiros. E a casa me chamou muito a atenção e logo eu corri atrás pra comprar. A capa é muito incrível, ela é muito bonita, eu achei ela bacana, fantástica. Ela quase caiu. Ela tá vivo, sobrenatural. Ela remete muito a algo de terror, como vocês podem ver. Só que não. Na verdade, esse livro, ele remete a terror, só que ele não é nada de terror. Ele é mais sobrenatural do que terror. Esse livro fala de perdas, fala de emoções, sentimentos partidos. Ele é ótimo como autoajuda, ele é muito bom. E eu recomendo ele muito para pessoas que estão começando a ler, porque ele é um livro fino, como vocês podem ver, então dá para você ler ele rápido até. E esse livro fala de 4 pessoas que estão passando por problemas complicados, problemas difíceis que basicamente não tem solução. E o primeiro personagem da nossa história se chama Leon, ela que vive com uma companheira, só que esta já não aguenta mais os seus vícios com drogas e acaba que abandona ela. Aí para piorar, Leon se aprofunda de vez nas drogas e acaba que lembra do momento em que foi abandonada, expulsa de casa pelo pai por ter se revelado ser lésbica. Um homem completamente chucro, com hábitos tradicionais demais e não compreendeu. Quando o pai dela morre, ela nem liga pra ele, pra falar a verdade, depois de tudo que ele causou pra ela, toda a ignorância que ele teve e a expulsão de casa. Só que a mãe era muito inocente, era uma pessoa dominada pelo pai, que era, de certa forma, um carrasco. E o que acontece? Ela tem remorso por não ter ido apoiar a mãe nesse momento difícil, ainda que fosse da perda do pai. E, mediante a culpa de ter sido mandada embora de casa, e por não ter ido consolar a mãe nesse momento tão complicado e delicado, ela vive se culpando por essa ruína que ela acredita que causou para si mesma. A próxima da nossa lista é Rosana, ela que traiu o esposo e devido a isso eles discutiram feio. No final das contas, quando ele sai de casa, ele acaba morrendo e deixa com ela 3 filhas para cuidar. E daí pra frente ela passa a conviver depressiva e dependente de remédios. O terceiro da nossa lista é o Ismael, ele que é um workaholic, ele ama trabalhar. Por outro lado, ele vive estressado para cima e para baixo, despejando palavras de agressão para todo mundo. Ele tem uma rede de boates, é um cara bem sucedido. Em uma dessas discussões com um de seus clientes, ele acaba lembrando de seu pai, da última conversa que teve com ele. E eles conversando, tiveram uma mega discussão e ele falou duras verdades pro seu pai. E as palavras do Ismael feriram demais o seu pai. E esse foi o último contato e conversa que tiveram e não foi um final muito legal. Porque mais pra frente o pai dele acaba morrendo numa grande tragédia. E mais uma vez temos um personagem em conflito por ter falado ou feito alguma coisa que não poderia. E agora já não mais pode pedir perdão. O próximo da nossa lista é provavelmente um dos casos mais tristes que vamos ver no livro. Hélio arruinou a sua vida assim que a sua filha nasceu. Mas por quê? Porque ela nasceu com um problema no coração. E ele, em vez de abraçar a filha, ajudando ela, ele fez ao contrário. Ele meio que menosprezava a filha, porque ela não poderia ser a filhinha do papai que ele tanto sonhava, saudável, que poderia praticar esportes, que poderia ser campeã naquilo, ou qualquer outra coisa que ela quisesse, ou ele quisesse. Com esse problema que ele mesmo criou, a partir da situação da criança, ele acabou se tornando um alcoólatra. E ele sempre chegava em casa, brigava com a esposa, e era uma briga sem fim. E de tanto minar, de destruir os sonhos da pequena, falando que ela não poderia fazer o que ela gostava, tipo, um exemplo, fazer natação porque ela seria incapaz de poder praticar, ou então não vai poder jogar um vôlei porque você não consegue, a sua respiração não permite. Ou seja, em vez de ajudar, ele acabou agravando a situação. E diante disso, a pequena de 12 anos acabou fatalmente tirando a própria vida, simplesmente por nunca ter sido amada pelo pai. E ela deixa uma carta, que foi o que ele encontrou, que virou a cabeça dele do avesso. Esses 4 personagens estão interligados de alguma forma, porque cada um deles criou uma situação em que ele não tem mais saída, não tem como reparar isso daí. E foi algo criado por eles mesmos. Simplesmente por terem sido egoístas demais ou cegos demais. E diante de tanta dor, de tanto remorso, e tanta culpa, e choro, e lamentação, e remédio, depressão, diante de tanto sentimento ruim,
todos eles decidem acabar de uma vez por todas com esse sofrimento que já está matando eles de pouco em pouco. Só que todos eles, em circunstâncias estranhas, recebem um cartão de visita e tem uma mensagem nesse cartão que promete encerrar com qualquer tipo de sofrimento. E logo que todos eles decidem ir até o endereço que está indicado no cartão, é aí que os 4 se encontram naquela antiga casa amarela estranha. Agora, a minha impressão quanto a esse livro, eu gostei pra caramba, muito, gostei demais do livro. O que eu posso tirar de lição dessa história? Pense muito bem antes de você falar alguma coisa ruim para uma pessoa que você gosta ou que você ama demais, porque você pode machucar ela de uma forma que vai ser irreparável. Pior, pode ser que você nunca mais tenha uma chance de pedir perdão. Sempre procure dizer o quanto você gosta, o quanto você ama, porque pode ser que a vida não te permita uma segunda vez. É muito importante você declarar o que está no seu coração, evita segurar. É bom a pessoa saber que é amada, e é bom falar que ama as pessoas. O que os personagens fizeram aqui foi simplesmente o contrário. Eles desprezaram, diminuíram de alguma forma e acabaram destruindo aquilo que eles tinham de tão precioso. E muitas das vezes nem sabiam que era precioso. É justamente essa a filosofia que o livro quer passar e consegue com muita excelência. Mas depois que você pega o ritmo, e não demora muito, porque a história é curta, parece uma história muito grande, de certa forma é grandiosa em seu valor, mas a história é curtinha e você logo mais chega no ápice dela. E você o tempo todo quer saber o que tem nessa bendita casa que tão importante que pode mudar a vida das pessoas. Esse foi o primeiro livro, para falar a verdade, que me passou uma certa emoção, porque ele é muito profundo, ele mexe com sentimentos, corações partidos, fala de perdas, ele fala do pior sentimento humano, na minha opinião, que é o luto. O autor, ele descreve com riqueza de detalhes o que a pessoa está passando, o tormento psicológico e o que ela quer fazer e ela não tem jeito. A história é muito legal, mas eu demorei para pegar o ritmo no começo. Tanto que eu comecei esse livro 3 vezes, empaquei e recomeçava e não saía do lugar. Até que finalmente eu continuei e a história desenrolou. Eu só comecei a pegar o ritmo de verdade quando os conflitos apareceram e quando os 4 personagens que têm essa amargura em comum se direcionam para casa. E é isso aí, a minha nota para esse livro, eu vou dar um 8 para esse livro. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que ajuda pra caramba, ajudem o canal a crescer. E até a próxima, falou!